Shalom, shalom, amados. Mais um dia na presença de Deus, sem sair dessa presença que é única, que é absoluta, que é reconfortadora, consoladora, esperançosa, que é a nossa âncora segura, com certeza. Que Deus te abençoe neste dia e sempre. Aproveite e curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Uma andorinha só não faz verão. Jesus teve 12 ao seu lado. Ele quer que nós todos possamos ajudar no envio da palavra. E eu te agradeço por isso. Vamos meditar num pedacinho do Salmo 23, que é muito lindo, muito poderoso, que nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz caminhar por pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém? Então, o Senhor é o pastor. Quem é o pastor? Aquele que cuida das ovelhas. Quem é a ovelha? A ovelha é um bichinho, é um animal que ela não tem senso de direção. Ela vai seguindo e ela cai no abismo. Sabe? Quando a Bíblia fala que nós somos a ovelha, ele é o pastor. Quando escolhe justa ovelha, nos faz pensar que nós também não temos esse senso perfeito de direção. Nós podemos cair num abismo se o nosso pastor maravilhoso não estiver nos guiando. Sabe? E ele nos leva a pastos verdejantes, a águas de descanso. Pensemos no pasto, um alimento verdejante, cheio de vida. Então o Senhor está disposto a nos dar aquilo que nós precisamos, a nos dar vida, porque o verde, o pasto verdejante, significa que ali choveu, que ali tem vida. Ele não nos deixará sem que tenhamos o mantimento necessário para sustentar o nosso corpo físico. E quando diz, ele nos leva a águas de descanso. Água simboliza o Espírito Santo. Águas turbulentas é quando nós passamos sim por problemas, e todos nós passamos e passaremos quando estivermos aqui sobre a face da terra. É o nosso treinamento para que sejamos aperfeiçoados, porque a própria Bíblia diz que isso traz experiência, a experiência traz perseverança e traz-nos condições de testemunhar, de estarmos mais preparados, mais amadurecidos. Mas esse pastor nos leva a águas de descanso, porque ele diz: está cansado? O meu fardo é leve, eu te carrego nos braços. Amém, aleluia, por isso. E justamente quando não estamos entendendo quase nada à nossa volta, quando as coisas estão confusas, é necessário que nós firmemos a nossa mente, o nosso controle. Isaías 26:3 fala: o Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Confiemos no Senhor, porque Ele é uma rocha firme, eterna. Eu não sei agora, nesse exato momento, o que me espera exatamente, mas eu mantendo a minha mente submetida a Ele, firme nessa rocha, eu posso crer que o melhor Ele fará por mim, ainda que as aparências possam ser contrárias, porque a nossa visão é limitada, a nossa visão carnal, ela não vê além, mas a nossa fé, a nossa visão espiritual pode nos levar além das circunstâncias. Talvez circunstâncias negativas te rodeiem, perspectivas não favoráveis, mas Ele nos promete na palavra dEle que Ele nos levará a águas de descanso. Descansar na fé, meu amado, na certeza das promessas dEle que estão na palavra, na certeza, desde que nós o tenhamos aceitado, nós somos os seus filhos amados. Jesus é o primogênito. E Ele nos diz para nós nos apegarmos à esperança
que Ele nos dá. Sabe, quando Ele quando Ele esteve na cruz, quando Ele morreu, quando Ele perdeu todo o sangue, e assim todo o oxigênio, a capacidade de respirar, foi por nós. Ele foi o sacrifício perfeito, o sacrifício que aquela época, aquela cultura exigia. E Ele assim o fez. E doeu, porque no Getsemane Ele suou sangue, que é o mais alto nível de angústia que um ser humano pode experimentar. Isso tudo por nós, para que se cumprisse tudo o que a Escritura diz. E nós precisamos conhecer as Escrituras para nós conhecermos a antiga e a nova aliança. A nova aliança é a aliança que acontece isso. E Cristo foi até a cruz e morreu pelos nossos pecados e nos prometeu que Ele ressuscitaria, que nós ressuscitaríamos também. E nos enviou, após ser assunto ao céu, sentar à direita do Pai, que nos enviaria o Espírito de Deus para habitar em nós. Amados, muitos não compreendem essa verdade, essa promessa preciosa, esse amor de Deus imensurável em dar de si mesmo para que fique conosco, para que habite em nós, para que nos ajude a prosseguir, para que nos ajude a ver além do natural, das nossas circunstâncias, para que tenhamos um grau de sensibilidade maior com relação ao pecado. Sabe? Não é necessário que ninguém nos aponte o pecado. Quando chega algum profeta, alguém a nos exortar, é porque o Espírito Santo de Deus em nós está apagado. Mas apagado por quê? Pelo nosso próprio caminhar. Não foi Deus que o apagou. É porque água e óleo não se misturam. Então o pecado nos afasta. Isaías 59, versículo 1 diz: minhas mãos não estão encolhidas, meus ouvidos não estão ensurdecidos, para que eu não possa te ouvir, nem te atender. São os pecados que nos afastam de Deus. São leis espirituais que Deus não revogará, porque senão viraria uma bagunça essa terra. A indisciplina, imagina, a Via Láctea, onde a Terra está, o Sol girando tudo em ordem, vários planetas. Se não houvesse disciplina, se não houvesse ordem, estaria tudo destruído. Então, nas nossas vidas também, tudo foi planejado, tudo foi feito com amor, com perfeição. E quando nós fugimos da vontade de Deus, estaremos andando em outros caminhos, que não são caminhos perfeitos, feitos pelo amor de Deus a fim de nos proteger, a fim de nos levar à vitória. Muitas pessoas têm pavor da palavra pecado. Mas por que o pecado é o nosso inimigo? Porque ele nos faz mal. Porque ele nos tira a paz, ele nos tira a alegria, a liberdade. Sabe? É proteção. Olha essa cerca aí. Cerca elétrica. Cuidado. E o pecado é assim. Ele pode nos matar. Nós precisamos nos afastar. E para nos afastarmos, é necessário que conheçamos a vontade de Deus através da palavra. É preciso que dediquemos tempo, disciplina à nossa vida espiritual. É preciso que nos mantenhamos conectados ao autor da vida, aquele que nos protege. E o pecado nos afasta, nos maltrata, nos machuca, nos limita, nos tira a vida em abundância aqui nessa dimensão e nos tira a vida eterna que Jesus nos prometeu, nos garantiu. Então, o pecado, ele é a pior coisa. E quando Deus nos orienta, nos dá caminhos, nos mostra, nos revela a vontade dele para todos os ângulos das nossas vidas. Porque na palavra nós encontramos direção, nós encontramos orientações para tudo. O que comermos, o que vestirmos, como lidar com o dinheiro, como lidar com o nosso corpo, sabe? Para que ele funcione bem, como lidar com as finanças, com o dinheiro, com a família, com os relacionamentos, com a natureza, os animais, as plantas, tudo, amados. Ali tem orientações, tem ensinamentos. Deus não nos deixaria aqui no mundo, não nos colocaria aqui sem esse manual de vida.
Quando nós compramos um aparelho, um eletrodoméstico, alguém pensou, alguém fabricou. Por isso vem junto o manual, para nos ensinar a lidar com aquilo ali 100%, para entendermos o funcionamento. E não seria diferente se o homem, Deus da inteligência, o homem para fabricar coisas que nos são úteis. Sabe, Deus nos fez com todo amor e nos deu o manual de vida para que possamos funcionar 100%, termos a abundância de tudo de melhor. Ele faria esse universo com tanta beleza, apesar de que, né, tem muita coisa que está destruída. Mas Jesus voltará e tudo será renovado, restituído ao perfeito funcionamento. Então eu posso repetir para você, amados, a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual de vida. É o livro mais lido sobre a face da terra, que não perde a validade jamais. Essa palavra que ficará aqui gravada, ela jamais perderá a validade. Em qualquer tempo, em qualquer lugar em que ela permanecer aqui, você poderá ouvir e você poderá ser orientado, você poderá ser sustentado, renovado, sensibilizado, ter esperança. Porque eu volto a dizer, como no início do vídeo, o Senhor é o nosso pastor. É aquele que nos guia, é aquele que está por perto. Se for preciso ele usar a vara, o cajado, ele usará para nos corrigir. Porque o pai corrige aquele filho que ama. Um pai, quando não corrige o filho, tem algum problema? Ele ficará sem saber como agir. Ele não nasce sabendo sobre a vida, sobre as orientações. O pai é que orienta. E o Pai amado, celestial, tem todo o prazer em nos corrigir e nos orientar para que realmente, repito, tenhamos vida abundante. A carta aos Efésios, capítulo 1. Eu tive postando um vídeo esses dias. A oração de Paulo pela igreja de Efésios é que Deus desse espírito de sabedoria e de revelação do pleno poder dele sobre nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Ele nos deu. Ele quer que nós sejamos enchidos. Amém, aleluias. Isso é muito precioso, isso é muito poderoso, amados. Para que tenhamos alegria, para que sejamos plenos. E nós também entendamos a esperança, nossa âncora que é Jesus, que Ele nos deu. Enquanto estamos aqui vivendo, enfrentamos desafios, enfrentamos lutas, mas temos a garantia que a fé nos dá de que seremos mais do que vencedores, ainda que o nosso corpo envelheça, seja abatido. Nós estando ali na presença de Deus, o nosso espírito é fortalecido. Você crê? Amém. Deixa aí nos comentários o seu pedido de oração, o seu agradecimento e ore também pelas outras pessoas que pedem orações. Devemos orar uns pelos outros. Vamos orar neste momento? Paizinho santo, Paizinho querido, mais uma vez aqui unidos em oração na manhã deste dia, Deus. Te louvamos, te agradecemos pelo teu tão sublime amor, tão incomparável, indescritível amor. Muito obrigada, Deus, por o Senhor permanece conosco. Mesmo quando nós somos infiéis, a sua fidelidade não é abalada, porque o Senhor é longânimo, é uma característica maravilhosa. O Senhor tem uma paciência conosco que nós não conseguimos explicar. O Senhor nos espera, o Senhor aguarda, o Senhor lança palavras após palavras para que sejamos tocados, ó Deus. Muito obrigada, Pai. Mas esteja, Deus, não só visite, mas habite esta vida que me ouve, ó Deus. E se já habita, e que habite em nós, eu começo por mim, em abundância, Deus, a fim de que estejamos sempre sensíveis a não pecarmos. E se estivermos pecando, como fala o Salmo 139, Senhor, sonda-nos e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus, e nos livre, ó Deus. Nos ajude a perceber, ó Pai, o perigo do pecado, ó Deus. O Senhor é o nosso pastor e o Senhor nos garante que nada nos faltará. E nós entendemos que o mais importante, ó Deus, é a Tua presença. Primeiro o reino dos céus e a Sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Primeiro o espiritual, Deus, e cuida das nossas almas, dos nossos sentimentos, ó Deus, para que sejamos
orientados, equilibrados, emocionalmente sadios, ó Deus. Te pedimos também pela face da terra, Deus, por todos os outros que o Senhor criou, ó Deus. Aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, que haja salvação, que haja libertação, ó Deus. Que haja paz sobre Israel, sobre Jerusalém, ó Deus. Que a tua verdade, que a tua justiça prevaleça sobre a face da terra, Deus. Nós te amamos, ó Deus, e não queremos nada, fazer nada, nós declaramos aqui unidos, exceto que a sua presença esteja conosco, nos guiando, nos orientando, ó Deus. Fazer a tua vontade, Deus. Conhecê-la é o que nós temos de mais precioso nas nossas vidas, ó Deus. Dá-nos a convicção inabalável sobre isso, ó Deus, e continua conosco, Paizinho. Obrigada pela oportunidade de orar, de agradecer, de te louvar, de te adorar, de contemplar a sua natureza perfeita, maravilhosa, Deus. Que será restituída a essência quando teu Filho, Jesus amado primogênito, aqui voltar. Muito obrigada, Deus. Vamos terminar esse vídeo, esse áudio, essa mensagem dizendo, ó Deus, nós te amamos, ó Deus. Nós queremos a tua presença mais do que tudo, ó Deus. Aperfeiçoa nossa fé, Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. E não permita, Deus, que nos afastemos de ti, porque essa é a garantia da nossa vitória, Deus. Obrigada por todas as bênçãos já recebidas, ó Deus. Aleluias, glórias ao teu santo nome, porque tu és santo,